Amém. Então, como eu dizia, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, o que o Senhor de fato nos mostra, e isso já foi dito e repetido aqui algumas vezes nos nossos últimos encontros, é que nós devemos tomar muito cuidado com o julgamento de conveniência. Devemos tomar muito cuidado em julgar os outros naquilo que nós mesmos estamos condenados. Versículo 3: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão? E por esse exemplo fica muito claro o que Jesus quer nos ensinar. Porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Então é isso que Jesus sempre condenou: a hipocrisia, uma vida de fachada, uma vida de aparências. É assim que o mundo vive, mas nós, como cristãos, não somos mais do mundo, portanto deveríamos ter uma vida diferente. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você percebe o versículo 5? Assim como no versículo 1, nós temos aqui uma ordenança clara. Tira primeiro a trave do teu olho. Ele está dizendo: tira primeiro a trave do teu olho. Ele não está dizendo: deixe para lá. Todo mundo aqui está condenado, todo mundo aqui vamos nivelar por baixo, então viva do jeito que você quiser, inclusive dentro da igreja. Quem somos nós para falar alguma coisa de alguém? Somos a luz do mundo e o sal da terra. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Duas ordenanças: tira a trave do teu olho e também ajuda o seu irmão. E nós vamos ver como essa palavra, ela tem um cumprimento muito claro quando o Senhor Jesus fala com o apóstolo Pedro que ele o negaria. E ele diz: olha, Pedro, você vai me negar, mas eu não vou te abandonar. Eu roguei por você para que você não desfaleça, para que quando você se arrependa, você também ajude os seus irmãos. Pedro, quando você tirar o argueiro do teu olho, Pedro, então você vai estar apto para quando você tirar a trave do teu olho, você vai estar apto para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Por isso que o nosso título hoje é Aprendendo a Tirar a Trave do Olho. Nós vimos 5 pontos que definem o que seria o ser cristão, ou como eu devo me examinar para ver se de fato eu não estou tendo uma visão equivocada da minha vida e consequentemente da vida dos demais. Então nós já falamos de 1 João, convido vocês a abrirem comigo lá em 1 João. João, capítulo 2, nós já falamos a respeito de 5 pontos do verdadeiro cristão. Quem tiver qualquer dúvida, está gravado, né? Podem acessar pelo Facebook, pelo YouTube. Eu não vou fazer a releitura. Então hoje eu vou partir dos versículos 15 em diante, que já é o nosso ponto 6, né? O nosso ponto 6. Então, capítulo 2, versículo de número 15. Será que somos de fato cristãos? Então o apóstolo João diz, no versículo de número 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Foi onde nós paramos na terça-feira, e por isso eu estou retomando desse ponto.
Nós não falamos tudo na terça-feira por conta do horário, então eu retomo desse ponto. Como é que eu sei que eu sou cristão? Porque eu tenho uma rejeição crescente em relação às coisas do mundo. E por que isso? O poder expulsivo da verdade, como diriam alguns. À medida que eu me encho de Cristo, à medida que eu me satisfaço com as coisas de Cristo, eu desejo menos as coisas do mundo. E é bem desse jeito. O mundo vai ser desejável para aqueles que não têm a sua satisfação em Cristo. Por isso tantas pessoas estão na igreja e buscam ainda uma satisfação das suas concupiscências carnais, porque não encontram a satisfação em Cristo. Não encontram satisfação por meio da oração, não encontram satisfação por meio da leitura bíblica, da pregação, do ensino, das escrituras, e muito menos não encontram satisfação na comunhão com os irmãos. Daí quase que uma necessidade imperativa das pessoas que se dizem crentes terem uma amizade mais firme com pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. Aos olhos da Bíblia, isso é inadmissível. Não existe isso. Se os seus melhores amigos não são cristãos, tem algum problema ou com as suas amizades ou com o seu cristianismo. Então, não é que nós não temos amigos, podemos ter muitos amigos que você tinha antes do cristianismo, mas à medida que você é regenerado, você recebe uma nova família. A própria família de sangue, ela não tem mais a prioridade que tinha anteriormente. Nós agora temos uma nova família, aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Percebemos como essa passagem, como essa parte, como esse ponto da Bíblia é extremamente negligenciado e muitas vezes abertamente combatido. Não entendo, como determinadas pessoas, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, podem combater um ponto tão claro. Jesus dizendo: a minha mãe, os meus irmãos e irmãs, são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Algo tão claro. O apóstolo Paulo torna mais claro ainda: façamos o bem a todos, prioritariamente aos da família. Família só? Não, aos da família da fé. Percebe? Mas a gente ainda assim não faz isso. Eu particularmente já ouvi mais, hoje menos, de pastores que até em determinado momento, grande parte da sua teologia é correta, mas não chega nessa parte, muitos adotam um entendimento que não é o correto, e eles costumam separar, é estranho isso, mas eles costumam separar o ministério, o serviço que você presta a Cristo, da vida da pessoa. Então, eu não sei se vocês já ouviram alguma pregação, ouviram ou viram algum tipo de post, que diz assim: primeiro Deus, segundo a família, terceiro o meu ministério. Você já ouviu isso? Já viu isso? Então eu não consigo entender. Deus está em primeiro lugar como? Como é que Deus está em primeiro lugar? Se está lá em segundo minha família, em terceiro meu ministério. Se Deus está em primeiro lugar, Deus está em primeiro lugar e o meu serviço a Deus, o meu relacionamento com Deus está em primeiro lugar. Então não tem como separar o que eu faço para Deus do meu relacionamento com Deus. É como a gente abre a Bíblia e os 3 primeiros exemplos de cristão na Bíblia, quem são? Lá em Hebreus a gente vê Abel, Enoque e Noé. E aí você vê Abel. O que foi que Abel fez? Trouxe uma oferta. O que foi que Enoque fez? Andou com Deus. E Enoque não tinha família? Tinha. E andou com Deus. E morreu jovem. Morreu muito jovem. Não, pastor, Enoque morreu com 365 anos. Como chamar isso de jovem? Pois na época de Enoque a faixa de vida era 900 anos. Se a gente trouxer para o nosso contexto, faixa de vida 70. Enoque morreu com 35.
talvez até menos, né? Proporcionalmente falando. Então, você vai agora para Noé. O que foi que Noé fez? Foi execrado por toda uma geração que não deu ouvidos, e durante 100 anos ele pregou. Olha, vai vir um dilúvio, vai matar todo mundo. Deus mandou construir essa arca aqui, que entrar nela vai ser salvo. E o povo não deu crédito. Então, a família de Noé entrou na arca. Mas, depois de sair da arca, um dos filhos de Noé foi amaldiçoado. Então, é preciso que a gente entenda que não tem como a gente brincar com a Bíblia, né? Não tem como, é perigoso. Vai redundar em condenação tanto para aquele que de alguma forma faz esse tipo de procedimento, né, de interpretar a Bíblia segundo sua conveniência, como para as pessoas que ele ensina isso, que estarão enganadas e estarão enganadas propositalmente, né? Porque é muito prazeroso você colocar as pessoas que carnalmente você já amaria em primeiro lugar. Como assim, pastor? Você pega uma pessoa do mundo moralmente correta, ela ama a sua família. Aí você diz, pastor, mas não sinto muita segurança ainda, porque... E na Bíblia eu vou lhe dar um exemplo que vai lhe chocar. Ele está lá em Lucas. É o homem que está lá no inferno intercedendo pela família dele. Então assim, eu enviei alguém lá, porque eu era o referencial da minha família e vim parar aqui no inferno. E agora? Eles vão me seguir, vão seguir o meu exemplo, vão vir parar no mesmo lugar que eu. Eu não quero que eles venham para cá. Isso é um homem que está no inferno. Sofrendo no inferno e não desejava que os seus familiares fossem para lá. É o que está na Bíblia. Se você não concorda, o seu problema é com a Bíblia, não é comigo. Então, como nós podemos e vamos nos enganar à medida que nos afastamos da Bíblia ou pegamos a Bíblia e a interpretamos convenientemente? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que o apóstolo João está dizendo é muito mais sério do que você imagina. O apóstolo João está dizendo, o amor do Pai não está nele, não está salvo. Está condenado. Vai para o inferno. Não tente aliviar. E aí então ele mostra o que de fato tem no mundo. E a gente olha e vê um mundo tão grande, né? O mundo diminuiu um pouco depois da globalização, mas continua imenso, né? Porque tudo que há no mundo, ele resume em 3 coisas: concupiscência da carne, desejos que a nossa carne sente; concupiscência dos olhos, coisas que a gente vê e por isso deseja; e soberba da vida, quando a gente pensa que o mais sábio do universo é a gente. Já viu aquele tipo de pessoa que chega na igreja e já sabe de tudo? Então ele não aprende com a pregação, ele vê a pregação e diz, não, isso eu vou levar, isso eu não vou, isso eu aceito, isso eu não aceito. Não entendi. Porque se temos ordem e decência, Deus separou, é o que está escrito em Efésios 4. Não estou fazendo nenhuma interpretação ainda. Em Efésios 4 diz, Deus separou pastores e mestres. No texto, significa que todo pastor é essencialmente o professor, né, da congregação. Então assim, se você não concorda com o ensino, você deve procurar outro professor, outra congregação. Mas se você se mantém lá, é porque você acredita que você está sendo ensinado. Mas como você está sendo ensinado se você não aprende? Como você está sendo ensinado se você não concorda? O professor está no quadro escrevendo, 2 mais 2 são 4, 2 mais 3 são 5, 2 mais 4 são 6, 2 mais 5 são 7, 2 mais 6 são 8. Não, 2 mais 6 são 8, não concordo. Eu só concordei até aqui, 2 mais 5 são 7. Esse daí eu não concordo. Mas como assim você não concorda? Eu não entendi. Não concordo. Na minha mentalidade, 2 mais 6 são 9. Eu penso assim, eu sempre pensei assim, vou continuar pensando desse jeito, vou para o inferno desse jeito.
Vai mesmo. Olha para Judas. Você acha que ele foi para onde? E Demas foi para onde? Ananias e Safira foram para onde? Perceba que uma pessoa pode estar cercado do verdadeiro evangelho, vendo o verdadeiro evangelho sendo vivido por outros, e essa própria pessoa em um estado de condenação. Quando você crê na verdade, você evidencia isso. Como? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você dá crédito à verdade. Você dá crédito a ela. Você não dá crédito à mentira, você dá crédito à verdade. Então aqui ele diz, cuidado, no mundo você encontra essas três coisas. A mais perigosa de todas é o que a gente vê aqui, soberba da vida. E diz, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa. Se você tem alguma dúvida que o mundo passa, a alguns metros daqui tem um cemitério. Tem um irmão que trabalha lá. Qualquer dia que você tiver dúvida que o mundo passa, vá no cemitério. Veja que tem pessoas que foram extremamente ricas e famosas na época em que estavam aqui na terra. Agora não são mais. Agora talvez estejam só os seus ossos. E aí? Passou já. Mas a lembrança ficou. Pois é, o que você chama de lembrança, a Bíblia chama de obras. E as obras serão julgadas de cada um de nós. Está escrito. O mundo passa. O mundo já passou para mim e para você. Ou você acha que você está do mesmo jeito que você nasceu? Eu nasci há 44 anos atrás. E eu nasci bem diferente do que eu estou hoje. Eu fui regenerado há 12 anos, 13 anos atrás. E nesses 13 anos, eu estou bem diferente do que no momento em que eu fui regenerado. O mundo está passando. E às vezes você não está percebendo isso. O mundo está passando, irmãos, ele tem uma dupla aplicação, por assim dizer, na vida do crente. O mundo está passando significa eu estou mais perto de ir para o céu, eu estou mais perto de ver Deus, eu estou mais perto de estar com o meu Salvador, Cristo Jesus. Mas também o mundo está passando significa, e aí, o que você fez com o tempo que Deus te deu? Maravilhoso, você já vai para o céu, ótimo. Mas vamos ver se você vai mesmo. Como você tem usado o tempo que Deus tem te dado. Você não foi regenerado? Fui. Então, desde a sua regeneração, como tem sido sua vida? Pastor, assim, de maneira muito sincera, não mudou muita coisa, não. Mas assim, lá no fundo, eu sinto que eu sou outra pessoa. Pois é, lá no fundo, cuidado. Lá no fundo, normalmente não vale. Lá no fundo é engano mesmo, nosso coração é enganoso. Como é que você sabe que você é regenerado? É o que a gente está tentando ensinar aqui, pelos frutos. Você analisa a sua vida e você faz isso com muita cautela, porque isso é muito sério. É como um médico que identifica que você tem um problema de saúde. Digamos que você tem um problema de saúde, recentemente ficou aí, né, na mídia, que aquele apresentador rico e famoso, que conhecido por ter uma vida, né, de glutonaria, teve problema de coração. Por que será, né? Devia comer muito saudavelmente. Então, teve problema de coração, precisou trocar o coração. Você acha que o médico trocou o coração dele sem fazer os exames? Você acha que não foram feitos exames minuciosos até detectar que só um coração novo, e aquele que está lá não adiantava mais? E tudo isso tinha que ser rápido. Por quê? Porque ele estava mal, estava quase morrendo. Aí a gente, em relação à nossa alma, a gente tem uma superficialidade assim que beira a loucura, né? Está salvo? Sei não. Deus é que sabe. Sei não, Deus é que sabe. E dorme ainda. Durmo igual um anjo. Só se for aqueles anjos que caíram, né? A gente chama ele de demônios, deve ser. Essa paz,
no pecado? Não existe. Então, cuidado, o mundo passa. Essa semana já passou. A gente piscou o olho, era domingo, agora já é sexta. Piscou o olho, já é sexta. Não vou perguntar para vocês, e aí, como foi essa semana? Deu para ser crente durante essa semana? Pastor, você é bem honesto, não deu não. E aí? Não vi ninguém chorando aqui. Percebe o padrão de arrependimento? Beirando o remorso, que não é arrependimento. O mundo passa bem como a sua concupiscência. Todos esses desejos, eles não vão adiantar de nada. Vocês já tiveram do lado de alguém no leito de morte? Eu não vejo ninguém no leito de morte dizendo, me dê um espelho aí, quero pentear meu cabelo. Não. A pessoa que está no leito de morte sabe que pouco tempo lhe resta. E agora? E agora? Como vai ser? O mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, preste atenção, aquele, ou seja, é uma pessoa específica, é um grupo de pessoas específicas, eles têm características que o diferenciam das demais. Então, é aquele, não é todos, é aquele. Aquele, é como o Senhor Jesus falando em Mateus 24, maldade vai se multiplicar e o amor de quase todos se esfriará. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem não perseverou até o fim? Quem foi crente durante um tempo e depois deu uma retrocedida, depois deu uma mornada, depois resolveu viver um cristianismo, né, equilibrado, como diriam alguns, né? Não sou assim tão crente porque não precisa, né? Eu sou um cristão medíocre, eu sou mesmo nota 5, mas nota 5 passa, só se for na sua escola, na de Deus não passa não. Então ele diz, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Percebe? O cristão tem essa consciência. A sua vida não vai terminar no momento em que ele der o último suspiro aqui. No momento que ele der o último suspiro aqui, o próximo suspiro vai ser lá, no céu. Não há finitude. O que vai haver é uma continuidade. A nossa vida que era vivida aqui, será vivida lá. Então, é assim que o cristão enxerga a sua vida. Por isso que ele tem tanta responsabilidade. Porque ele entende que se eu já comecei a viver no céu, aqui na terra, em Cristo, diante de tantas dificuldades e oposições, eu preciso de responsabilidade. E assim, eu preciso de evidência de que de fato eu estou indo para o céu. Aqui eu posso estar em paz. Esse é o ponto 6. Somos cristãos porque cada vez mais desejamos menos o mundo, porque desejamos mais o céu. É uma troca. Sua mente, o seu coração, ele vai sendo transportado. Um puritano já dizia, né, o pregador puritano do passado, que antes de Deus nos levar para o céu, ele leva o nosso coração. E aí Jesus ensina, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não é nenhuma indireta não, viu irmãos? É direta mesmo. Então imagine aquelas pessoas que estariam aqui hoje, não estão hoje. Qual é a desculpa? Não tem desculpa não quis ir. Pronto, ótimo. E aí? E aí nada, para mim ir para a igreja não ir, tanto faz. Deus sabe que eu não poderia ir. É mesmo, Deus sabe. Estranho porque o Deus da Bíblia,
que se fez carne, andou conosco, quiseram seguir a ele e pediram: ó Senhor, deixa eu avisar para a minha família que eu vou me tornar um discípulo teu. E ele disse: não. Você quer avisar a sua família? Então você não vai ser mais meu discípulo, porque aquele que olha para mim e depois olha para trás não é digno. Está na Bíblia, irmãos. Eu não estou, como eu disse, eu não estou nem interpretando, eu só estou lendo. Está escrito exatamente assim. Você olhou, você quer seguir a mim e olha para trás? Então você não tem como me seguir. Não tem como. Percebe que a multidão de pessoas que insistentemente, não, porque sabe como é? Não, eu não sei, eu não sei como é, porque a única forma que eu consigo enxergar o mundo é pela Bíblia. Então, pela Bíblia, não sei como é, não sei. Eu queria muito ter estado na igreja com os irmãos. Mentira. Se quisesse, estava aqui. Não está aqui. Você vê que você falta um dia de trabalho, você apresenta o quê? Atestado médico. Se não, meu filho, corta o ponto. Mas e na igreja? Na igreja nada. Na igreja eu não vou e tem problema. E quem achar ruim, problema. Depois a pessoa ainda diz: quero fazer a obra. Que obra? Não entendi. Fazer que obra? Porque se nem pro culto vem, é como uma pessoa que diz assim: eu quero ensinar na escola. Aí você pergunta: sim, e você se formou onde? Não me formei. Tudo bem, você não se formou, mas você foi alfabetizado onde? Não, também não fui alfabetizado. E você quer ensinar o quê? Não, eu gosto, acho bonito ensinar, quero ficar riscando o quadro. E você vai ensinar o quê? Não, eu vou fingir que ensino. Você acha que alguma escola contrataria uma pessoa assim? Para professor de português? O professor de português, não, ele não é alfabetizado, não é alfabetizado. Ele ensina o português. E ele vai ensinar o que na sala de aula? Não sei. Ele vai ensinar alguma coisa lá, não sei. Então, imagine uma pessoa que diz que é cristão e que quer fazer algo para o Senhor e nem busca aprender o que o Senhor de fato deseja, o que o Senhor de fato se agrada, o que o Senhor de fato vê como algo que é uma demonstração de amor. Quem me ama, me obedece. O serviço só é serviço se for reflexo de obediência. Serviço não é barganha. Ó Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor, porque eu sei que lá na frente o Senhor vai me aliviar, porque afinal de contas eu sou seu servo. Cuidado, porque normalmente quem serve a Deus é pior. A cobrança é maior. Alguém lembra de Judas Iscariotes? Ele servia. Inclusive ele era responsável pelas compras. E não adiantou muito o serviço que ele prestou. Então aqui no ponto 7, agora continuando, versículos 18 e 19, de 1 João 2. Quando é que eu sei que de fato eu sou cristão? Quando a gente continua na sã doutrina e na prática. Percebem que há um desejo por inovação o tempo todo. Pessoas, elas querem novas doutrinas, e aí os falsos mestres são muito bons nisso. Então você tem como o movimento do G12, que é a igreja crescer 12, cada um tem 12. Você tem a salvação por meio do dízimo, que nem é uma doutrina tão nova assim, é só mudar o nome das indulgências que a igreja católica vendia na Idade Média. E aí você tem todo tipo de doutrinas que são ensinadas na igreja hoje, e você fica perplexo, né, com a formatação das igrejas. Como eu já disse aqui, é culto de jovens, é culto de casal, é teatro, dança. Mas como assim? Não entendi. Não, mas a gente não pode ficar nesse formato antiquado de pregação, oração, louvor. Não, a gente tem que inovar, a gente tem que ser uma igreja assim, que se movimenta, que interage com o mundo. Interage com o mundo? Não entendi.
A Bíblia diz que a gente não tem nada a ver com o mundo, como é que a gente vai interagir com ele? Como é que o mundo vai influenciar os ministérios que tem dentro da igreja? Não entendi. Aí a gente fica perguntando por que a igreja tem tão pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. É trocado, né? A gente deveria influenciar. Não é que a gente vai salvar as pessoas, não é que a gente vai mudar a sociedade vai ser melhor porque nós somos cristãos. Não, é que onde nós estamos há um sabor diferente, há um cheiro diferente, há uma luz diferente. Mas agora não, agora a gente tem que parecer com o mundo, a gente tem que aparentar. O formato da igreja revela isso, né? O culto de empresários, meu Deus! E ninguém acha isso assim, sabe? Ninguém acha uma heresia? Não, pastor, acho normal. E quando é o dia do culto empresário? É domingo? Não, é segunda. Porque normalmente domingo o empresário não vai para a igreja com todo mundo, ele é empresário, é rico, ele vai fazer outra coisa. Aí segunda ele vai porque é o culto do empresário. Normal. Normal para quê? Não sei para quem é normal. Então quando a gente normaliza o errado, pode ter certeza que nessa igreja que normalizou o errado, Jesus não está lá. Pastor, ele não está. Ou você não entendeu ainda que luz e trevas não tem nada uma com a outra? Jesus diz, olha, o príncipe deste mundo está vindo, eu não tenho nada com ele. Os demônios reconhecem isso. O que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios reconhecem. Não tem nada. Aí vem a igreja e quer aqueles, né, que se acham a igreja assim, que nós como cristãos devemos andar de mãos dadas com o mundo, porque assim fica bonito. Assim fica bonito. Não fica. Não fica. Pode ficar bonito para a sociedade, né? Para a gente não fica, não. Então aqui no versículo 18, essa é uma lição tão assim importante nos nossos dias, que talvez muito provavelmente eu me dedique a ela nessa noite, e se Deus permitir, no domingo a gente possa concluir. Eu planejava diferente, mas não é o que eu planejo, graças a Deus. Aqui no versículo 18 a gente vê que o apóstolo João, ele chama os cristãos de filhinhos. Filhinhos. Já é a última hora. Ele escreveu isso no século I. Final do século I, muito provavelmente. A gente está no século XXI, então 20 séculos. Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, ou você nunca ouviu que o anticristo vai vir? Você acha que a formatação do mundo, você acha que essas características peculiares da sociedade moderna estão afastadas das profecias de Cristo? Por exemplo, se vocês são jovens, mas eu sou da época em que se falava da globalização como algo que aconteceria e que estava acontecendo. Hoje a globalização já é passado. A gente já vive num mundo globalizado. A internet, sabe? Um celular, e a pessoa que está no Japão pode ver em tempo real a pregação que vocês estão assistindo. Aí a pessoa que está no Japão tem até desculpa, estou no Japão, só dá para ver pela internet. Queria muito estar aí com os irmãos, mas eu estou no Japão. Essa a gente entende. O japonês lá do Japão a gente entende, mas imagina um japonês que mora aqui. Eu sou japonês, eu assisti pela internet. Não vale, você mora em Salvador. Cuidado. Filhinhos, já ouvistes que vem o anticristo, e para vir o anticristo precisa toda uma preparação do mundo para recepcioná-lo.
Irmãos, o que o mundo mais anseia, pelo menos verbaliza nos dias atuais: paz e igualdade diante de uma realidade tão desigual. Você acha que o anticristo vai levantar aqui bandeira? Essas duas. Já está tudo preparado. Já temos até um órgão para dizer que o anticristo é gente boa. Organização das Nações Unidas, que não presta para nada. Porque se prestasse para alguma coisa, a geopolítica do mundo não era como é hoje. A gente tem mais guerra hoje do que antes da Segunda Guerra Mundial. E para aqueles que não sabem, a ONU foi feita depois da Segunda Guerra Mundial para evitar conflitos, né? Como Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas não evitaram nada. Não evitam nada, né? As pessoas continuam se matando. E por que isso? Está na Bíblia. De onde é que vêm as guerras? Dos desejos. Está lá a Rússia disse: não, eu quero de volta, esse território já foi meu. Quando era a União Soviética, eu quero de volta. Vou, é meu. Os Estados Unidos, sabe esse país bem bonzinho? Ele ficou muito revoltado quando um ditador chamado Saddam Hussein invadiu um país pequenininho que fica lá no Oriente Médio, chamado Kuwait. Ele ficou indignado, esse país do bem, Estados Unidos. E por quê? Por que ele ficou indignado? Não, por nada, porque o pessoal de lá é muito bonzinho, gosta de ajudar o pessoal. Eles não se importam se tem petróleo ou não. Isso é coisa de gente que não gosta dos Estados Unidos. Então, quando a gente presta um pouco de atenção, só um pouco de atenção, tira um pouco de atenção do umbigo e coloca um pouco de atenção ao redor, a gente percebe toda a preparação para o anticristo chegar. Quase chegando. Se é que não já chegou, talvez ele esteja andando na terra junto com a gente. A gente não sabe. Jesus ficou 30 anos oculto do mundo inteiro até se revelar. Não sei, de repente o anticristo já está andando ainda. Não, pastor é maluco? Devo ser. Para estar pregando a Bíblia, devo ser, né? Um padrão de loucura eu devo ter. Então veio o anticristo. Também agora, preste atenção no que o apóstolo João vai dizer, também agora muitos anticristos têm surgido. E a ideia aqui é a mesma coisa quando Jesus, lá no Evangelho de João, ele diz para os fariseus, saduceus e etc. E ele diz: olha, vocês são filhos do diabo. A mesma coisa aqui é a ligação do anticristo, essa pessoa que vai ter nela todo o poder do diabo, né? Vai ter o falso profeta dando todo o suporte religioso para ele. E esse anticristo que vem não como oposição a Cristo, mas como alguém que tenta roubar o lugar dele. Ele vai vir. E quem é que vai estar do lado dele? Já estavam naquela época os anticristos. Sabe quando a gente diz que fulano é um falso irmão, que Paulo diz lá, com esses nem comais, a gente poderia dizer que essa pessoa que é identificada como falso irmão e irmã, né, é um anticristo, é um tipo de anticristo. Uma pessoa que está na igreja e quer tomar o lugar de Cristo. Não, nunca vi ninguém tentando fazer isso. Pois é, toda vez que você se coloca contra a Cristo e os seus ensinos, você é um anticristo. Simples assim. Não concordo. Aí já não é comigo. Aí é já você estudando a Bíblia e encontrando a sua interpretação particular. Porque o que eu estou ensinando aqui tem 2000 anos de respaldo. Não é uma interpretação minha. Muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Então a multiplicação, essa colocação do apóstolo João é a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala com outras palavras. Quando o apóstolo Paulo diz para o pessoal lá da igreja de Tessalônica que o anticristo não iria surgir sem que antes viesse a grande apostasia. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Então, como é que o anticristo vai vir? Tem que vir antes aqueles que darão embasamento para a sua chegada. E, inevitavelmente, essas pessoas têm que ser religiosas. E têm que ser religiosas da religião cristã.
Por isso que você vê pessoas espíritas que se dizem cristãs. Você vê pessoas de religiões assim totalmente alheias a Cristo, mas que se relacionam com igrejas católicas. Vamos explicar esse tipo de ligação. Aqui está claro. Anticristos têm surgido, há 20 séculos atrás, quando foi escrito, já estavam surgindo. Então, o mesmo texto de Jesus, a multiplicação da maldade, entenda a multiplicação daqueles que praticam a maldade. Pelo que conhecemos que é a última hora, versículo 19, agora você vai se assustar. Eles saíram do nosso meio. Você entendeu o que o apóstolo João está dizendo aqui? Os anticristos saíram da igreja. Necessariamente eles tiveram alguma interação com a fé cristã. Eles têm a Bíblia, eles leem a Bíblia e têm a sua própria interpretação delas. E disseminam isso. Agora ficou ainda mais fácil. Qualquer pessoa com um celular não precisa mais. Na minha época você tinha que ter filmadora, né? Conectar com o computador, ter programas. Era um negócio assim. Na minha época, 15 anos atrás. Então, agora não. Agora um único celular você já faz tudo. Você bota um tripé, se não quiser também sem tripé, e faz um vídeo falando coisas assim, coisas horrorosas, né? E dizendo que é crente. E se bobear, vai ter um monte de seguidor. É a nossa geração. Precisa nem de tanta, sabe? De tanto esforço. Não, você não precisa nem fazer só isso. Você separa uma hora do seu dia, né, para falar bobagens na frente, né, de um aparelho e botar na internet, e aí vai ter os seguidores. Você fica assustado, as pessoas que têm mais seguidores nessas mídias sociais, o que elas falam e fazem é algo assim que só comentar é vergonhoso. Mas as pessoas seguem, curtem, compartilham. Não é possível. É assim mesmo. E não ache que no conteúdo cristão é a mesma coisa. Não, é diferente. É a mesma coisa. Os vídeos cristãos mais curtidos, peguem os 10 mais. Irmão, eu garanto que nenhum deles é bíblico. Pegue os 100 mais. Talvez nenhum seja bíblico. Pegue os 1000 mais. Talvez nem 10 sejam bíblicos. É isso. Mas a gente não se atenta para isso. Isso é coisa de pastor como eu, que não tem mais o que fazer. Vocês são pessoas ocupadas, vejo pelo olhar de vocês. Chegaram cansados, tiveram um dia de muita labuta e trabalho, então não tem tempo para se preocupar com as coisas espirituais. Isso é coisa para mim, né? Que não tem o que fazer. Tem gente que pensa assim, foi só um sarcasmo. Pelo que conhecemos que é a última hora, elas saíram do nosso meio. Elas saíram de onde? E aí quando às vezes o pastor fala de pessoas que saíram do nosso meio, e a gente fala para ter cuidado, o pastor é muito ditador, que absurdo. E a pessoa saiu da igreja, tem outra igreja, fazendo tudo errado, falando coisas que antes não falavam, que antes achavam que era errado, agora já acha que é certo. Mas porque eu não posso ter comunhão com essa pessoa? Me diga você. Eu preciso ainda dizer? Então, o que a gente percebe, eles saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio. E sabe o pessoal que ainda vem e diz, pastor, o fulano saiu. Vai lá atrás. Sabe o filho pródigo, que o pai foi lá buscar? Não sei. O pai foi buscar onde mesmo? Porque na minha Bíblia não tem essa passagem. Tem na sua? O filho pródigo estava lá, e aí o pai foi buscar, e disse, meu filho, pelo amor de Deus, volte. A nossa casa não é a mesma desde que você pediu toda a sua herança e foi embora. Eu tenho chorado todos os dias e noites, sofro muito com a tua ausência. Filhinho meu, volte
para casa, não fique aqui com os porcos, meu filho. Tem assim na sua vida? Na minha não tem. Perdoe a minha insensibilidade. É porque, como eu disse a vocês, eu tenho, para alguns é um defeito, para mim eu espero que Deus me mantenha assim. Eu tendo a ser bíblico. Então, tudo que eu disser para vocês tem um embasamento bíblico. Então, o filho pródigo, ele volta. O pai aceita o seu retorno, mas em momento nenhum o pai vai até ele. Eu não vejo o pai entrando no chiqueiro. Não. Vai tomar banho. Vai trocar de roupa. Vai botar uma sandália. Mas parece que o evangelho de hoje é isso, né? A pessoa saiu da igreja, falando coisas absurdas, pastor, vai lá convencer para voltar. A pessoa se sentiu machucada com o que você pregou. E o que pregou era verdade? Era. Mas sabe como é, né? Não sei como é. Eu tenho que me explicar. Pois é, as pessoas que saem do meio dos crentes recebem esse nome, anticristos. Você chamaria assim? Você chamaria a pessoa que saiu, que você gosta, né, que você tem uma relação boa, né, que saiu da igreja, e você tem uma relação boa com essa pessoa até hoje, você chamaria essa pessoa de anticristo? Pois é, a Bíblia chama. A Bíblia é séria demais, é mesmo. Você só percebeu isso agora? Que bom, né? Como diria o próprio mundo, antes tarde do que nunca, né? Cuidado, porque se você for seguir essa interpretação do mundo, você pode estar incluso nas virgens nécias que foram tarde, e o tarde para elas foi nunca. Elas não entraram. Estejamos preparados. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Percebeu? Por quê? Porque tem uma separação. E essa separação é impositiva. Eu vou até dizer, ela é imperativa. Você tem que ser diferente. A diferença não tem que ser buscada no mundo. Não. A diferença tem que estar em você. O mundo é o mundo. Foi em você. Quem é? Então, a gente percebe que as pessoas pouco se importam com isso. Eu assisti a pregação toda de terça-feira, de novo, e quando estava vindo para cá, estava assistindo. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Pois é, acontece isso. E eu tenho que dizer, acontece isso até com muita frequência. Lobo é lobo, ovelha é ovelha. Porque se tivessem sido dos nossos, olha que coisa. Perceba o tempo verbal. Se eu tiver errado aqui, alguém, professor de português aí, pode me corrigir. Isso é o futuro do pretérito. É algo assim. Se tiver, se, não tem se. Aqui é uma colocação, né? Aqui é uma arrumação textual para que a gente procure entender um pouco, humanamente falando. Se tivessem sido dos nossos, a ideia aqui é a gente, todo mundo, nós todos pensamos, talvez até eles mesmos pensaram que eram dos nossos. Mas no final não era. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Eu estou acrescentando alguma coisa? Tirei alguma coisa aqui? Tem alguma coisa diferente na Bíblia de vocês? E por que tanta rejeição a esse ensino? Porque quando a pessoa sai abertamente porque não quis tomar a forma de Cristo. A pregação foi dura. Sabe, uma vez aqui eu preguei sobre ingratidão. Falei dos 10 leprosos. Só um voltou para agradecer.
No mesmo dia, uma família que foi ajudada quase durante 2 anos pela igreja, de todas as formas possíveis, saiu da igreja. No mesmo dia. E por causa daquela pregação. E ainda me falou que foi por isso. Não foi machismo da minha parte, não. Foi falou. Hoje congrega uma igreja reformada. E tem gente aqui que tem relação com essas pessoas. Talvez até próxima. E aí? Aí já não é mais problema meu. Porque eu só vou até o ensino. Eu só vou até o pastorear aqui. Se você decide abertamente viver uma vida de rebelião aos princípios de Cristo, não é comigo. Você pode até fazer isso, não nos limites daqui. Eu vou falar, eu vou expor. E se você achar ruim, aí vai falar com quem me dá ordem. Mas é isso que está escrito aqui. Irmãos, mais claro, impossível. Saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram. Eles se foram. Até hoje, eu me lembro, eu nunca expulsei ninguém da igreja. Nem fisicamente e nem espiritualmente. Eu já vi pessoas se auto-expulsando. Recentemente uma pessoa veio até mim e disse: ó, pastor, não vou mais congregar aqui. Amém. Vou falar o quê, né? Mas eu queria falar assim, porque se um dia eu quiser voltar, o senhor me aceita, né? Ele disse: eu não botei para fora. A porta fica sempre aberta. Hoje fechei porque foi um direcionamento de Deus para evitar que pessoas ficassem gritando e cachorros ficassem entrando. Uma vez que as pessoas que estão aí, né, às vezes não percebem essa entra e sai, e realmente atrapalha aqueles que não têm um poder de concentração maior. E como pastor, eu tenho que me preocupar com aqueles que querem aprender, para que não haja empecilhos no aprendizado. É a minha responsabilidade. Se você quiser me chamar de ditador, direito seu, né? Então aqui ele diz: eles saíram do nosso meio. Versículo no final: para que ficasse manifesto. E essa palavra manifesto na Bíblia é uma palavra muito específica. Eu expliquei essa palavra na segunda-feira. Manifesto significa algo que estava lá, mas você não via. É como você entrar em um salão, uma sala, um quarto, tudo apagado, mas é aquele apagado breu mesmo, que você não enxerga o palmo na frente. Então você abre a porta assim, você não enxerga nada que está lá dentro. Aí de repente você vê um negócio do lado assim, com a mão mesmo, tem um interruptor, você aperta a luz, você acende a luz e agora você enxerga. Aí você vê uma cama, você vê um armário, você vê uma cadeira. Aquelas coisas não surgiram quando você acendeu o interruptor, elas já estavam lá. Só que você não via, porque estava escuro. Quando você acendeu o interruptor, a luz manifestou o que as trevas ocultavam. Exatamente isso. As trevas ocultavam. Então, essas pessoas nunca foram crentes, mas durante um tempo conseguiram esconder isso. Até que foi manifesto. Não concordo. Que coisa? Quer dizer que para ser crente eu tenho que ir para a igreja? Não, você vai para o açougue. Vai para a praia. Não sei, mas onde é que você vai para ser crente? Para o cinema? Dar uma volta no shopping? É absurdo. Hoje nós dizemos que quem não vai para a igreja não é crente. Isso eu que estou dizendo, não está escrito em Hebreus 10, 24 e 25, não está escrito. Está escrito, irmão, escrito. Aí está dizendo, foi o pastor que disse. O pastor. Ainda bem, né? E eu disse isso porque é bíblico. Mas significa que só porque você está vindo para a igreja você é crente? Não, nunca disse isso. Isso é só uma das evidências. Não é a única. Se essa for a única evidência, provavelmente você não é crente.
Então aqui, ele diz, olha, cuidado, para que ficasse manifesto que nenhum deles, preste atenção, nenhum deles, nenhum, sabe o pessoal que diz, não, fulano se desviou, fulano não quer nada com Jesus, mas assim, eu creio que lá na frente, igual o filho pródigo, vai voltar. Você não tem direito de criar essa expectativa. O só falar isso já é de uma irresponsabilidade sem tamanho. É como alguém chega para você e diz, acabei de fazer um exame e estou com uma doença muito grave. Não, mas eu creio que amanhã você acorda bem. E Deus te deu esse direito? É a minha fé. Isso não é fé. Não é fé. Isso é irresponsabilidade. Deus não disse para você que ia curar todo mundo. E nem aquela pessoa. Mas está dizendo para a pessoa dormir tranquila e amanhã vai acordar bem. É mais ou menos assim. A pessoa está vivendo uma vida toda errada. Não, mas eu creio que daqui a pouco a pessoa vai ficar firme com Jesus. Não entendi. Não vejo na Bíblia essa tranquilidade. Pois é o que a gente vê hoje, uma irresponsabilidade tão grande que as pessoas têm consigo e com as outras. Sabe, é uma coisa assim perversa. É aquele pensamento, pelo menos eu não vou para o inferno sozinho. Eu levo alguns comigo. Pelo menos eu não vou sozinho para o inferno. Eu já consegui convencer alguns a pensar como eu. Na igreja. Sabe quem fala isso? Paulo. Quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso, ele instrui os pastores e diz, olha, cuidado, porque dentro da própria igreja surgirão pessoas falando coisas erradas e tentarão levar o rebanho com elas. Tudo está na Bíblia. Versículo 19, só para concluir. Eles se foram para que ficasse. Então há um propósito. Deus fez todas as coisas com um propósito pré-estabelecido. Até o ímpio, para o dia da destruição. Sabe, quando o apóstolo Paulo está falando da predestinação, Paulo não se aprofunda tanto porque não diz respeito a gente. A gente diz respeito saber que é assim. O porquê eu não sei, nem vou conjecturar. Porque Deus escolheu alguns e não todos, não sei, ele quis assim. E aí Paulo vai dizer, e não tem ele direito de fazer do mesmo barro um tipo de vaso e outro tipo de vaso? Não tem ele esse direito? Parece que para alguns ele não tem. Parece que para alguns Deus não tem direito nenhum. Deus só tem deveres. Direitos é só a gente que tem. E Deus só tem deveres. Muita gente na igreja assim, enganando uns aos outros. Deles, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E aqui, irmãos, só ler isso vai ter gente que diz, que absurdo, isso é uma soberba sem tamanho. Antes de você dizer isso, você tem que saber que foi o Espírito Santo que falou. O apóstolo João só redigiu. Então, tem eles e tem nós. Sabe? Pronome? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, sabe? Pois é, tem ele, eles e tem nós. Vocês são de qual grupo? Eles ou nós? É o que o apóstolo João está dizendo. Como é que eu sei que é eles ou nós? Pois é, tem 3 pregações que eu estou tentando ensinar. Hoje, por exemplo, ia falar mais coisas, mas como eu percebo, a gente tem que saber disso daqui, tem que saber muito bem, minuciosamente, para poder examinar, em primeiro lugar, a gente. O título, lembra? Como tirar a trave do nosso olho. Do nosso olho. Então ele diz no versículo 20:
E vós possuís unção. E eu acho interessante, uma vez perguntaram para o pastor, eu não entendo o que é unção, principalmente a gente que vive no movimento, né, pentecostal e neopentecostal crescente, né? Então, unção é aquele que grita, pula, roda, unção adivinha, unção profetiza, quando isso é coisa boa na sua vida, unção, não, pastor bem bíblico disse assim, não, é muito fácil unção. Ô pastor, então me ensine, porque assim, uns são de Cristo, outros não são. E é exatamente assim, a unção no Antigo Testamento, ela servia para mostrar para a pessoa que era ungida e para os demais que aquela pessoa havia sido separado por Deus para um ofício específico. Tanto que só 3 classes de pessoas eram ungidas no Antigo Testamento: reis, profetas e sacerdotes. Eram esses 3 que eram ungidos no Antigo Testamento. E a palavra unção vem de lá. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Há uma unção sobre nós. Fomos ungidos, e não foi óleo, foi o sangue de Jesus que nos ungiu. Então, quando nós observamos essas coisas, nós ficamos extremamente perplexos como as pessoas se desviam propositalmente. Vós possuís a unção que vem do Santo. Como assim? Sabe, Deus é santo. Várias são as implicações desse atributo, né? Que seria o atributo dos atributos. Mas a palavra santo, tanto no Antigo Testamento, que é a palavra kadosh, quanto no Novo Testamento, que é a palavra hagios no grego, kadosh em hebraico, elas significam, de maneira assim mais simples para a nossa compreensão, algo que foi cortado do todo e separado para Deus. Por isso que automaticamente tudo que é santo não pode ser profano. A palavra profanar significa tratar o que é santo de forma ordinária, de forma normal. É como uma pessoa que entra aqui e entende que esse local e que isso que ela está ouvindo é a mesma coisa que ela estivesse em um lugar ouvindo uma palestra espírita, ou ouvindo uma aula de matemática, ou ouvindo qualquer outra coisa. Não, é a mesma coisa, só que hoje eu escolhi ouvir algo a respeito da Bíblia. Pois é, isso é profanar. É interessante que os puritanos, eles, no momento da ceia, eles permitiam que os convidados participassem do culto até o momento da ceia. É como um evangelismo. Mas no momento da ceia, uma pessoa se levantava, nem era o pastor. E de maneira extremamente formal mesmo, dizia: os santos, as coisas santas são para os santos, retirem-se os demais. Talvez você diga, mas esse pessoal puritano, muito preconceituoso, né? Cuidado, porque eles ajudaram muita gente. Como assim? Lembram-se de 1 Coríntios 11? Examine-se o homem a si mesmo, e somente depois disso coma do pão e beba do cálice, porque se você fizer isso inadvertidamente, se você fizer isso de qualquer forma, você está fazendo isso para a sua própria condenação. As coisas santas são para os santos. Você já teve esse pensamento quando você quer usar princípios bíblicos para educar moralmente uma pessoa que nem crente é? Eu vejo pais cometendo esse tipo de equívoco. Os filhos não são cristãos, e aí você vai lá e diz: olhe, não mentirás. Mas isso não vale para o ímpio. Não roubarás, também não vale para o ímpio. O ímpio está roubando a Deus, que dirá. Olhe, Deus disse, viu? A pessoa nem acredita em Deus. A pessoa não segue a Jesus. Mas é meu filho.
eu creio que vai ser salvo por atacado. Os presbiterianos vão fazer isso, batizam os infantes, né? Batizam as crianças, acreditando, né, que vai que morre antes de ficar adulto, já está salvo. Não vejo isso da Bíblia, não. Quem faz isso é a Igreja Católica. Então, a gente percebe esse tipo de atitude, né? Imagine você falando isso, né? Eu estava ontem, mais uma vez, impositivamente, numa palestra, aprendendo, né, a não ser violento. E sendo violentado o tempo todo, né? Naquilo que eu sou ensinado, né? Estava lá porque a autoridade judiciária determinou que eu estivesse. É injusto? É injusto. Deus permitiu, então eu vou. Mas eu não fico calado. A pessoa que me defende judicialmente, ela até diz, fique calado. Não, eu não fico. Eu sempre falo alguma coisa que incomoda, tanto que me chamam lá de pastor e professor. Porque eu falo. Né? E aí eu estava lá ontem e disseram assim, mas vem cá. Seu filho chega em casa, ou filha chega em casa apanhado, você é daqueles pais que dizem assim, ó, se chegar em casa apanhado, apanha também. Aí um disse que era, o outro dizia, não, eu digo para descontar, o outro eu também digo. E aí virou e eu calado, né? E você diz o quê? Eu falei, todo mundo sabe que eu sou pastor aqui, não vou ficar pregando para ninguém, até porque aqui não é um ambiente para isso, mas eu suponho que a gente esteja vivendo num Estado democrático de direito. Então, se minha filha, meu filho, chega e diz para mim, papai, alguém me bateu, eu não vou falar com o meu filho e nem vou falar com a criança que bateu, eu vou falar com a autoridade da escola, que deve procurar os pais da criança e falar, porque crianças não são responsáveis por si. Como se aquilo fosse... Mas vem cá, a gente não vive num Estado democrático de direito? Não existem autoridades constituídas para fins específicos? Qual é o propósito de uma diretora de escola? Qual é o propósito de uma coordenadora pedagógica? Qual é o propósito dessas pessoas de escola? Não é tomar conta? Sabe? O básico, isso não é nem entrar na realidade, não é nem entrar na fé, irmãos. Isso é o básico de uma convivência social. E as pessoas ainda dizem que nós cristãos que somos desprovidos de intelecto. Nós cristãos é que vemos o mundo de uma forma muito reduzida. Pois é, irmãos, o tempo todo eu provo que eles estão errados. Me custa muito, mas é pouco para aquilo que eu já ganhei. Então, como eu estou tentando ensinar a vocês, aquilo que é santo é para os santos. De maneira que, até como um sentimento, porque a pessoa que é ímpia, ela tem esse sentimento de autopreservação. Então, até como um sentimento de autopreservação, perceba que não há nenhum tipo de sentido para que logicamente falando, para que uma pessoa que não quer se submeter às doutrinas de Cristo permanecer em um ambiente onde as doutrinas de Cristo são ensinadas e são cobradas a serem vividas, porque isso que acontece na igreja. Pastor é para isso. Você não está vivendo como Cristo, cuidado. Mas o pastor só pastoreia ovelha. Tem gente que não é ovelha, tem um monte. Aí a gente só prega. Então, quando a gente observa que vós possuís a unção que vem do santo, você tem que se questionar. Por que existem pessoas que não querem santificação e adentram ao arraial dos santos? Simples. Porque eles têm um trabalho. Não entendi, pastor. Eles trabalham para o diabo. E não é de se admirar. Porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E os seus ministros se disfarçam de ministros de justiça.
O que Paulo está dizendo? Está dizendo que o falso crente, em muitos momentos, vai parecer mais crente do que o crente. Mas para aquele que é crente, vai ficar evidente que o falso crente não é crente. Por quê? Porque é pelo fruto que se conhece. Então, o santo é santo. Mas por quê? Como é que fica evidente que entrou uma pessoa que não quer santidade no ambiente dos santos? Irmãos, não consegue não ficar evidente. A gente já viu aqui. Mas eu vou dar um exemplo que foi o próprio Senhor Jesus que disse. Sabe uma casa limpa e adornada? Quem tem casa entende. Significa aquele dia que você faxina, que a casa fica brilhando e que você bota as louças novas, bota a toalha de mesa melhor que tenha, sabe aquela que você só bota no Natal? Enfim, você bota, sabe, dá uma limpada nas janelas, se tiver janela, bota as cortinas para lavar, a casa fica linda, até uma flor você compra e para poder também ficar bonita e cheirosa na casa. Pois é, isso que Jesus disse, a casa limpa e adornada, porém vazia. É a pessoa que o espírito imundo saiu temporariamente. Aí o espírito imundo saiu e ele passeou. E disse, rapaz, eu vou voltar. E por que ele vai voltar? Porque está vazia a casa. A pessoa só tem aparência de crente, não é crente. Eu vou voltar e vou levar mais 7 comigo, porque é só botar mais água no feijão. E o estado daquela casa será muito pior. Sabe quando uma pessoa entra na igreja, e na nossa congregação a gente percebe isso várias vezes acontecendo, pessoas chegam aqui para ouvir, e ouve, e às vezes ouve só uma vez e não volta nunca mais. Pois é. Não foi limpa, não foi adornada. Mas tem gente que ouve e fica 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6. De repente começa a desconsiderar tudo que foi pregado. E começa a fazer uma propaganda contra. E começa a procurar. Deixa eu pôr aquilo ali, deixa eu anotar aqui, eu quero ver grego. Não sei se no grego é Ragios mesmo, ou se é Kadosh, ou é para. Né? Vou ver. Agora eu soube que foi largado pela esposa. Vou ver como ele está vindo. Já contratei um detetive particular para ver como é que está a vida desse homem. Já até clonei o WhatsApp dele. Estou fiscalizando. Né? Agora não tem ninguém. Ele não tem ninguém. Não, eu quero sozinho, sofrendo. Esses dias eu acho interessante, né? Minha filha mais velha. Ela disse: meu pai. E não é crente, viu? Nenhum dos meus filhos são. Meu pai, olha, vou dizer uma coisa séria. Você nunca mais pode casar e nunca mais pode ter ninguém. Eu disse, sim. Por quê? Não, porque. Não! Você é meu pai. Eu disse, isso vale para você também? Não, para mim não. Eu vou crescer, vou ficar grande. E lá em casa só pode namorar depois, né, de nunca. Só pode orar e casar depois dos 30, né? Elas estão tentando diminuir essa idade. Já disse que se falar muito sobe. 30. Para orar tem que ser mais crente que eu. Eu não tenho mais 18, eu posso escolher o que eu quiser. Aí você que escolhe, não vai ter minha bênção. Mas a pessoa, você vê, né? Não. Eu não sei, eu posso conhecer uma pessoa no futuro e quem sabe, né, querer me casar. E você não pode ninguém nós. Já teve toda a sua oportunidade passando agora, sem nada, sem ninguém. Contente-se comigo. Por que estou falando isso, irmãos? Porque há um entendimento, né, de que o crente, o verdadeiro crente, ele tem que viver uma vida miserável. Sabe? Eu chego aqui na igreja para pregar num carro que não é meu.
Eu não tenho carro, eu não tenho apartamento, eu não tenho onde morar, moro de favor, literalmente. O apartamento que eu morava, fui expulso, judicialmente expulso. E as pessoas, não, carro. Tá vendo? E por era para chegar como? Se Deus quisesse que eu viesse de pé, eu viria. Quando eu morava na Pituba e dava estudo em Ondina, algumas vezes eu fui de pé da casa que eu morava até Ondina. Eu tava uma mochila e chegava lá, trocava a blusa. Eu chegava todo suave. 2 horas caminhando. Deus sabe, para mim, é diferente. Mas é imperativo para Deus que eu tenha carro. Pergunte aos irmãos que recebem carona. Uma vez uma pessoa, né, que se dizia cristão, tenho até medo. Você vai dar carona? Eu digo, vou. Eu saio da igreja, eu dou carona pro irmão. Ele mora onde? Eu digo, Tapuã. E você mora onde? Agora no Costa Azul. A pessoa fez os cálculos. Que retorno é esse? Não é retorno, não. Eu vou levar mesmo. E eu acho muito bom, a gente vai conversando. Hoje em dia é tão difícil encontrar um crente. A gente vai conversando. Até lá. E às vezes para o carro e a gente está conversando. Mas é porque o entendimento das pessoas, né? A hipocrisia. A pessoa compra o carro, é para Jesus. A gasolina tá cara. Tudo tá caro. Então, sabe como é? Não sei como é. Por que Deus vai dar uma coisa para você se você só usa para você? Ele não vai te dar. Ele não vai te dar. A gente tem aqui na igreja uma irmã que morava numa casa menor. Aí alugou agora uma casa maior. A gente já sabe por quê. Porque ela recebe muitas pessoas na casa dela. Deus então preparou uma casa maior. Deus faz assim. Ele quer que a gente use as coisas para a glória dele. Entendeu? O carro não é para você desfilar. O carro não é para ninguém ficar bonito, ninguém paquerar. O carro não é para facilitar a sua vida. O carro é para Deus. A ausência também para Ele. Bem como tudo na nossa vida, porque a nossa vida é santa. Qualquer coisa que o cristão faz é santo. Por quê? Porque ele vive de maneira santa. Aonde ele está, o Deus Santo está com ele. Essa é a unção. Fica claro. Olha que coisa. Davi foi ungido anos antes de ser, de fato, tomar posse, né, por assim dizer, do rei. Ele ainda ficou rei de uma parte só do território depois que ele foi recebido por todos como rei. Mas ele foi ungido ainda jovem. Deus mandou Deus mandou Samuel lá na casa de Jessé. Todos vocês sabem a história. Não é esse, não é. Cadê? Você não tem mais filho, Jessé? Tem só um pequeno, tá lá tomando conta de ovelha. Precisa chamar? Precisa. É ele. Ninguém pensava que era ele. Deus escolhe as coisas desprezíveis do mundo. Aqueles que pensam, sabe? O mundo todo não dá valor nenhum. Deus, não, eu quero. Quem é que vai pregar o primeiro sermão da igreja? É um pescador. A maioria das pessoas diz que Pedro era ou semi-analfabeto ou analfabeto mesmo, né? Não há um consenso. Pois é, pregou o primeiro sermão da igreja. Esse pescador. Não podia ser Mateus, que mais erudito, né? Sabia ler, escrever, publicando. Não, é Pedro. Concluo. Versículo 20. Todos tendes conhecimento, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Perceba, irmão, você não tem que sentir que é crente, você tem que saber. Já falei várias vezes, vou repetir. Quem sabe um dia alguém ouça. É preciso que tenha evidências.
Por que você sabe que o mar é o mar e um lago ou um rio é um lago? São nomes diferentes e a gente olha a água. A maioria das vezes é pegar a água tem a mesma coloração. Mas bote na boca. Não faça isso com todo o rio não, viu? E nem toda a praia. Mas você chegar num rio, você pega um pouco da água assim, bota na boca, é doce, você pode até beber. Você chegar no mar, você bota a mão, bota na boca, é salgado, você não pode beber, senão desidrata. Então, o mar tem características de mar e o rio tem características de rio. A gente não chama cachorro de gato e gato de cachorro, chama? Não, porque gato tem características de gato. O gato é como o gato salta, o gato tem unhas grandes, o gato mia, o gato ele tem costumes noturnos, normalmente de noite ele sai e volta de manhã cedo. O gato é gato. E o cachorro? O cachorro é cachorro. O cachorro mia. Alguém já viu o cachorro miando? Não, o cachorro late. O cachorro morde. Ele pode até te arranhar, mas não é de propósito. Porque se ele se sente atacado, a maneira dele procurar se defender é mordendo. Essa é a arma dele. São os dentes. Por isso ele tem os que a gente chama de caninos maiores, né? Ele morde. Cachorro, você não vai ver cachorro pulando muro. Cachorro não pula como o gato pula. O cachorro, quando está se sentindo amedrontado, ele não fica igual o gato. Parece filme de terror, você já viu, irmão? Quando o gato está assim, meio se sentindo ou com raiva ou com medo, sei lá o que é aquilo, para mim é possessão demoníaca, né? Fica na ponta das unhas, os pelos tudo fica arrupiado. Eu digo, rapaz, que demônio é esse? Eu saio de perto. Eu tenho mais medo de gato do que de cachorro. Mas não, aquele cachorro grandão. Não me venha com gatinho, não, não gosto, não. Vai em casa, às vezes o gato começa a passar na sua perna, pensa que eu fico em oração, Senhor. Né? Por quê? Porque gato é gato, cachorro é cachorro. A gente identifica, não é? Por que a gente não identifica crente de não crente? Por que a gente não identifica o irmão do falso irmão? Quem sou eu? Você é a luz do mundo e o sal da terra. Você é aquele que foi dado a responsabilidade de administrar as coisas sagradas até a volta de Cristo. É você. Vai passar a bola? Vai dizer que não é sua responsabilidade? Sua responsabilidade é dizer que Jesus te ama para os outros? Então, quando a gente observa o que está escrito aqui, eu tenho que concluir, e olha que eu só falei um ponto, concluí o que estava pela metade, falei um. Então, ele diz aqui no versículo 21, e eu já vou fazer aqui como uma preparação para domingo, se estivermos aqui vivos. Ele diz no versículo 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Porque mentira alguma jamais procede da verdade. E eu já ensinei para os irmãos aqui que o apóstolo João, talvez para muitos aqui não faça tanto sentido, o apóstolo João está falando para um mundo que era muito, se não todo, influenciado pela cultura grega. Então, de acordo com o pensamento aristotélico, o que é a mentira? A mentira não é a oposição da verdade. Mentira é o que não é verdade. Então, se tem 99,99 dízima periódica de verdade, é uma mentira. Pastor, mas tem 99 dízima periódica de verdade. É uma mentira. Cientificamente seria uma mentira. Filosoficamente seria uma mentira. Espiritualmente não, porque quem sou eu para julgar? Você viu que loucura?
Quer dizer que, sabe, do ponto de vista científico e filosófico, eles são mais criteriosos em relação à verdade do que nós que somos crentes. Pastor, eu não colhei por esse ponto. Mas agora vai olhar para o que eu estou dizendo, né? Pelo amor de Deus. Então, quando o apóstolo João fala isso, é para que fique claro. Porque desde aquela época, e muito mais agora, o que a gente tem percebido é uma imitação da verdade. As pessoas imitam. Então, ser crente tem que tem que ter uma Bíblia. Então, compra a Bíblia. Ser crente tem que ser como? Tem que saudar as pessoas. Não é mais oi, tudo bom, bom dia. Não, é Pai do Senhor. Então, é isso que é ser crente. Ser crente é de manhã cedo fazer uma oração de joelho. Ser crente, e a pessoa vai fazendo lá o seu próprio livro de regras. E o de Deus? O de Deus pouco importa. Dá muito trabalho estudar. Eu tenho o meu é mais fácil. O meu é assim, eu vou uma vez, se der, eu faço o que eu quiser. Eu tenho os meus próprios rituais religiosos e aí eu vou vivendo. Essa é a minha verdade. Pois é, o apóstolo João chama isso de mentira. A verdade é uma só. Mesmo que você tenha 99% de verdade, é mentira. Percebeu que não existe crente medíocre? Porque para o cristianismo bíblico, 99% é reprovação. Se alguém vai para a escola e tira 9,9, volta para casa, o pai está alegre. A própria pessoa está alegre. O professor fica alegre. Pois é, mas o padrão bíblico reprovaria. Para os nossos ouvidos, o só falar isso já soa o quê? Farisianismo. Não, irmão. O fariseu era osso duro. O Senhor Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder, mas parece que para alguns ouvidos tem que diminuir. Sabe? Tudo que você fizer como uma demonstração de uma entrega verdadeira a Cristo, religioso, fariseu, maldito. Como assim? Não entendi. Fariseu na Bíblia não é uma pessoa que faz as coisas erradas. Não, ele faz as coisas certas pela motivação errada. Percebe quando Jesus diz, dá o dízimo, dá hortelã, das mínimas coisas. Jesus não diz, isso está errado. Não, você não devia ser tão meticuloso assim no seu dízimo. Vocês leem assim? Na minha Bíblia não tem essa tradução. Se na de vocês tiverem, me ensinem. Mas eu vejo Jesus dizendo, nisso vocês estão certos. Porém, vocês não têm exercitado a justiça, a misericórdia, o amor. Então ele está dizendo, a motivação é que está errada. Então é aquele cristianismo bem medíocre mesmo. É o cristianismo se der deu. Quem não gostou, problema. E o que o pastor falou ali, pouco importa, eu vou criticar mesmo. Mas nem saber se é bíblico. Parece que só tem a verdade nesse lugar. Cuidado, que normalmente assim é possessão, viu? Vamos lá. Concluindo. Você sabe o que é mentira. Por que você sabe que é mentira? Porque não é a verdade. Então, você sente que você é crente, mas não há evidências do seu cristianismo. E são várias. Eu vou dar só uma. Você não anda como Jesus andou e nem deseja andar como ele andou. Então, como você pode sentir que você é crente se a Bíblia diz abertamente que você não é? Todos aqueles que dizem estar em Cristo, preste atenção, necessariamente. Vou dar um exemplo para ficar fácil. Vamos imaginar que você tem 17 anos. Vamos imaginar que você tenha pais irresponsáveis. E aí te ensinaram a dirigir antes dos 18. E você tem 17 anos e chega lá no Detran e diz, já sei dirigir.
quero tirar minha carteira. Vim aqui para me inscrever, quero fazer a prova escrita e depois eu quero fazer a prova de direção, vou passar com tudo, já decorei as normas de trânsito, sei tudo, vou fechar a prova e sei dirigir melhor do que qualquer um aqui. Aí a pessoa que está lá olha e vê que você não tem 18, você tem 17. A pessoa diz, pode voltar, daqui a um ano você vem. Não, me dê a prova para eu fazer. Eu lhe mostro, porque eu acerto todas as questões. E talvez acerte. Me bote um carro na minha mão aí. E veja se eu não vou dirigir. Vou fazer a prova prática melhor do que qualquer um aqui. Me prove. Não, nem posso botar esse carro na sua mão, porque seria crime. Você só pode dirigir quando você tiver 18. Necessariamente tem que ter mais de 18. Percebeu? Aí com a questão da carteira de trânsito fica fácil. Sim, e por que fica difícil com a Bíblia? Porque é a mesma coisa. Todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. Sabe a musiquinha? Amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou. Pois é assim. Andar como Cristo andou. Sabe? E isso é só uma das evidências, mas é aquela evidência assim que divisor de águas. Não, eu me considero crente, mas jamais teria um comportamento cristão nessa área. Mas como assim nessa área? Não tem área, não tem essa divisão que você está dividindo. Não tem isso, quarto, sala, banheiro. Não, é uma coisa só aqui, ou é ou não é. Ou é treva ou é luz. Não, pastor, no quarto, na sala, sou eu. No banheiro ninguém entra. Banheiro é minha intimidade. Não é assim? Na vida cristã não, na vida cristã não tem isso. Na vida cristã a gente sabe que a gente está sempre desnudado na presença de Deus. Mas vemos um capitalismo na igreja. Como assim, pastor? É a lei da oferta e da procura. Igrejas no padrão da nossa congregação tendem a ter poucas pessoas e a correr o risco aos olhos humanos de fechar. Falsas igrejas vão ficar lotadas e a tendência é aumentar o número de adeptos. Por quê? É a lei da oferta e da procura. As pessoas religiosas buscam um local santo? Não, buscam um local religioso. Quem é que vai buscar um lugar santo? Quem é santo. Quem vai se preocupar com a manutenção de um lugar que é santo? O que é santo? Pois identifica que lugares santos são raros. As trevas crescem. Então, concluo repetindo o versículo 20. Vós possuís unção que vem do Santo, Deus Santo. E todos tendes conhecimento. Conhecimento. Você conhece. Você coloca no papel, você faz os cálculos. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. O apóstolo João está dizendo, eu estou falando para uma igreja que já tem quase 70 anos de igreja. Pelo amor de Deus. Vocês já tiveram Paulo como apóstolo, vocês já tiveram Pedro como professor de vocês, Timóteo, e vem cá, eu estou falando novidade, o que eu estou falando aqui, vocês já têm ouvido há bastante tempo, vocês sabem disso. Eu escrevi porque eu sei que vocês dizem saber. E porque mentira alguma, preste bastante atenção, jamais procede da verdade. Sabe quando a pessoa diz assim, pastor, eu não costumo evangelizar dizendo para a pessoa que é céu e inferno, eu só vou até Jesus te amo. Porque céu e inferno afasta a pessoa.
Não entendi. Como assim afasta? Como assim? E desde quando essa premissa, e desde quando é isso que importa? E desde quando esse assunto diz respeito a nós, quem vai ser salvo e não? Não, a gente recebeu uma responsabilidade, qual é? Pregar a verdade. O quê? Toda a verdade. Porque uma verdade parcial não é verdade. Uma verdade parcial é uma mentira completa. Então, quando você escolhe textos da Bíblia específicos para agradar a si e a outros, eu tenho muitas ressalvas, né? Com devocional. Para quem é crente de verdade, devocional é coisa boa. Você lê como qualquer coisa para um cristão verdadeiro que o aproxime de Deus, é maravilhoso, mas é muito perigoso para quem não é crente. Vou dar um exemplo, é uma faca. Uma faca na mão de uma pessoa que sabe cozinhar, que não é o meu caso. Hoje eu fui fazer um peixe, esqueci o forno ligado. Quando eu voltei da caminhada, estava um cheiro de peixe. Eu falei, na casa de quem que eu abri ela lá? E meu Deus do céu, só acho que a caminhada foi curta, né? Então, não sei cozinhar, Mas a pessoa que sabe cozinhar, né? Ela pega às vezes um frango e ela dá uns cortes no frango assim que você diz, não é possível. Eu jamais conseguiria isso. Você fica até com medo, né? Mas parece um mestre japonês com espada, né? Porque a faca afiada é para aquilo ali, é para aquilo. Sabe, bonito com aquela pessoa. Eu nunca farei isso, não aconselho que ninguém faça. A pessoa bota os negócios assim, rapaz, eu vou achar aquilo tão assim bonito, eu não faço nunca. Eu vou cortando a cebola. Isso é cortando a cebola. E batata, botei batata no peixe também. Rapaz, que faca. Não é faca não, o problema está comigo, né? Então, a faca é isso. Você não coloca a faca na mão de qualquer pessoa. Você colocaria a faca na mão de uma criança? Acabou de nascer, seu filho bebê. Coloca a faca? Alguém colocou faca na mão do filho? E por que você supostamente está dando uma arma para uma pessoa que acabou de nascer? A pessoa entra na escola, ela não aprende a ler livros, não. Ela só vai aprender a ler livros depois de ser alfabetizada. Mas a alfabetização é muito difícil. Pois é, mas enquanto não for alfabetizado não tem como ler. Tem que ser alfabetizado. Na fé cristã, essa analogia é muito cristalina. Enquanto uma pessoa não perceber que Cristo morreu, de maneira que em Cristo nós recebemos uma nova vida e a antiga se passou, a gente não pode ensinar mais nada, a gente não pode ensinar nada para essa pessoa enquanto ela não entender isso. Pastor, então quer dizer que a pessoa que ainda não é crente, você não prega, você evangeliza. Evangeliza. Quando a pessoa for evangelizada, acreditar que Cristo é o centro de tudo, aí você ensina as demais coisas. E entender que Cristo é o centro de tudo significa entender que não seguir a Cristo traz condenação. Sabe? A ideia de que é só João 3,18, mas tudo bem, fiquemos com João 3,18. Imaginemos que é só João 3,18, que não existe o 17, não tem o 16, que não tem o 30. Imaginemos que é só João 3, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo bonito. Os ímpios gostam de ouvir. Mas deixa eu lhe dizer, por que os ímpios gostam de ouvir? Porque não entendem. Se você, que é cristão, não entende, aí eu me assusto. Como assim, pastor? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso é uma interpretação de texto básica. Significa que todos já estão mortos. Já estão mortos. Ainda bem que a gente tem a Bíblia, então fica fácil ler do Efésios. Porque todos nós estávamos mortos
em delitos e pecados, até que Cristo nos vivificou. Então, para que todo aquele que não pereça. Por quê? Porque já está morto. Você fala isso quando fala João 3,18? Não, João 3,18 normalmente só fala que Jesus te ama. Ó, te ama tanto, deu seu filho. Olha como ele te ama. Pare de beber. Pare de fumar. Pare de mentir. Sim, parar de fazer essas coisas, por quê? Não, porque aí se a pessoa parar de fazer essas coisas, ela vai ser uma pessoa mais legal. Jesus não morreu para você ser uma pessoa mais legal. Ele morreu para que você fosse feito uma nova criatura. O cristianismo não torna você uma melhor versão de você. Não, o cristianismo faz de você uma outra pessoa totalmente diferente da que você é. Totalmente diferente. Não é parcialmente, é totalmente. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu vou até aqui hoje. Senhor, dai-nos olhos para ver. Ajuda-nos, Senhor, a tirar a trave do nosso olho. A começar de mim, Senhor. Para que vejamos claramente. E vendo claramente, possamos ajudar também os nossos irmãos na fé. Pois uma vez que o Teu amor nos visitou, provamos que o Teu amor nos visitou, porque amamos uns aos outros. Ó Senhor, que a Tua palavra seja sempre o nosso referencial. Que a Tua palavra seja o nosso firme fundamento. Que a Tua palavra seja o óculos pelo qual enxergamos todas as coisas. Que não venhamos a ter nenhum pensamento, que não venhamos a chegar a nenhuma conclusão sem ter a Tua palavra como fundamento.